hoje na nossa série de pregações, que a gente começou no domingo passado, e a nossa série de mensagens até o final de fevereiro se chama O Santuário da Hipermodernidade. Então, semana passada a gente falou sobre hipermodernidade. Quem ministrou a palavra para nós foi o nosso querido João Arnas. E ele nos contextualizou. Eu vou dar uma recapitulada rapidamente e eu vou fazer a continuação, qual é o próximo passo, depois que a gente compreendeu onde a gente está, que tempo é esse, qual é o espírito do nosso tempo, né? O que é a hipermodernidade, o que Deus quer fazer agora, o que é ser um santuário na hipermodernidade. Essa semana eu estava orando sobre isso no meu quarto e falei para Deus como é possível que a minha mente e o meu coração fiquem blindados para o Evangelho. Como é possível que a igreja fique blindada para o Evangelho, ao ponto que eu falo para você o Evangelho e você ouve de novo: Deus te amou, Ele derramou a vida de Jesus como um sacrifício para poder remover os seus pecados e te salvar. E aí você faz assim com a cabeça, é verdade. E nada muda. Nada muda. Você ouve aquelas mesmas palavras que você já sabe, você pensa naquela referência que você tem do que você aprendeu, mas não afeta em nada o seu estado emocional, não afeta em nada o meu estado espiritual, intelectual. Parece que eu fiquei blindado para o Evangelho. Já experimentou isso? Não sei se você percebe isso, eu percebo isso. Como eu consigo me blindar para o Evangelho? Aí eu vejo lá, né, que o Evangelho é isso, que Jesus morreu por mim, e se eu quiser seguir Jesus, eu preciso tomar minha cruz, negar a mim mesmo, eu preciso morrer para o pecado, eu preciso andar no Espírito. E aí eu falo, amém, é verdade, é isso mesmo. E nada muda. E aí eu percebo, eu estou blindado para o Evangelho. Ele não me penetra, ele não entra em mim, ele não me toca, ele não mexe comigo. E aí eu virei só mais um bom religioso, com hábitos religiosos, com costumes religiosos e morto. Morto porque quando o Evangelho, essa mensagem de salvação e do amor de Deus, ele não causa nenhuma comoção em mim, quer dizer que eu estou tão insensibilizado, que é como se eu tivesse morto para Deus, porque Ele não consegue mais falar comigo no meu coração, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, eu não consigo mais ser direcionado para Deus, porque o Evangelho não me toca. Então, se eu não sou sensibilizado por aquilo que é a melhor coisa e a maior coisa que Deus tem para me falar, as outras coisas, uma orientação para o meu cotidiano, uma orientação para a minha vida, eu não consigo perceber também. O meu coração blindou para o Evangelho. E essa semana eu pedi para que Deus tirasse essa blindagem. E eu faço essa oração mais uma vez essa noite, para que quando você ouvir as coisas que você já ouviu um dia, isso não seja só uma informação que você faz assim com a cabeça. E aí nada acontece. Porque se ao ouvir o Evangelho, de novo, nada acontece, ele não entra mais fundo, ele não corta mais fundo, ele não mexe mais, não tem mais nenhuma esperança para você. Não existe nenhuma esperança para você, se quando você ouve o Evangelho de novo, ele não faz nada de diferente para você. Porque a cura de Deus para o mundo é o Evangelho, porque a transformação de Deus para o nosso coração é a mensagem do Evangelho. E aí às vezes a gente pensa, tá, mas eu já sei isso. O fato é que isso não tomou proporções que deveriam tomar na minha vida. Mas é a mesma mensagem, é a mesma realidade, é a mesma verdade. E quando a gente não é mais tocado por isso, não tem mais esperança para nós. Porque a única esperança do mundo é o Evangelho. A única esperança da igreja é o Evangelho. E o Evangelho é para a igreja. Amém, gente?
Vocês concordam com isso? Você está entendendo que você precisa, você desesperadamente precisa que a mensagem do Evangelho ressuscite o seu coração? Você precisa que talvez o Espírito Santo venha aí dentro de você e como alguém que está totalmente anestesiado pelo álcool e que não consegue prestar atenção, você precisa que o Espírito Santo venha e dê uns tabefes no seu coração para você acordar. Talvez o Espírito Santo venha e dê uma ampola que fala? De adrenalina? Dentro de você, para que você desperte e pense, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E você fique numa situação de alerta para a palavra de Deus, para a realidade de Deus. Você precisa disso desesperadamente hoje. E enquanto você adora, enquanto você ouve a palavra, essa precisa ser uma oração que você faz dentro de você. Senhor, santifica o teu nome para mim. Senhor, me acorda. Enquanto eu ouvir a pregação, me acorda, não deixa ser só um culto hoje. Deus, não deixa só ser uma reunião, por favor, porque se o seu evangelho não te toca, não tem mais esperança para você. O seu coração precisa ser despertado. Então eu queria te convidar a se colocar nessa posição de alguém que luta pelo seu coração nesses próximos 40 minutos. De alguém que diante de Deus, enquanto você ouve, lá no fundo da sua mente você está dizendo, Senhor, me toca por favor. Senhor, mexe comigo, por favor. Senhor, essa palavra precisa mexer comigo. Eu preciso do Senhor, me sensibiliza. Eu não quero sair daqui igual. Amém? Você aceita isso? Você aceita esse convite? Ótimo. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Eu quero falar hoje sobre a pedra angular do santuário. Efésios 2, versículo 20 ao 22. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Na revista atualizada fala que nós somos santuário onde Deus mora pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz aqui de uma maneira concisa essa explanação de que nós somos casa de Deus, nós somos edifício, nós somos morada de Deus, nós somos mansão de Deus, onde Deus habita pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele fala que juntos nós estamos sendo edificados. Essa semana eu passei alguns dias numa casa que a mãe da Maria Eugênia, minha sogra, tem lá em Piraquara, num condomínio, que tem bastante verde lá. E do lado de fora, bem do lado de fora assim da janela, quando eu estava lá, tendo um momento de contemplação, um pouco além assim no terreno do lado, tinham pedreiros trabalhando. E eles estavam edificando e por um momento eu parei para meditar sobre aquilo. Eu passei lá uns 3 dias, então eu via eles indo, trabalhando, depois indo embora, e aquela coisa toda, e você pensa, parece que não está acontecendo nada. Você vai, quando a gente fala de construção, talvez o Paulo possa enriquecer muito mais a reflexão na mente dele, ou outras pessoas, engenheiros, arquitetos, o quanto é o custo para você edificar um prédio, para você edificar uma mansão, para você edificar uma casa decente, uma coisa boa. O quanto custa de planejamento, o quanto custa de investimento, o quanto custa de tempo, não é uma coisa assim, acontece, eu sei que existe uma parte da edificação em que você não vê a coisa acontecer. Você investe, vai dinheiro, vai trabalho, vai tempo e você não vê a coisa acontecer. O apóstolo Paulo está falando disso, que a gente está sendo edificado, a gente é um prédio. Nós estamos sendo edificados para que haja mais quartos, para que nós tenhamos maior capacidade de hospedar e abrigar o Espírito Santo. Esse prédio está aumentando de tamanho,
para caber mais do Espírito Santo. E nós somos esse edifício espiritual, esse santuário. Mas ele fala assim que existe a pedra angular do edifício. Eu não sei, não sou especialista, Maria Eugênia sabe, porque ela é engenheira. Mas ele fala que Jesus é a pedra angular. O que eu sei da pedra angular é que ela é o fundamento. É a pedra que sustenta o prédio todo. Sem a pedra angular, tudo vai desabar, as paredes vão cair e aquilo não vai durar. O apóstolo Paulo fala que Jesus é essa pedra angular. Eu quero falar com você hoje sobre a pedra angular, porque a gente vai falar sobre como edificar. Mas, para falar da pedra angular, antes quero recapitular. Semana passada o João falou sobre... Vamos lá, agora vai. Vamos lá, meu querido. Opa, foi todos, vamos voltar aqui. Pronto. Talvez alguns consigam ler, talvez alguns não consigam, eu vou falar. Eu quero relembrar o que o João trouxe para nós sobre o que é a hipermodernidade. Então ele trouxe a hipermodernidade como uma geração, hiper ansiosa em primeiro lugar. Ela é hiper ansiosa porque ela não sabe esperar, tem uma relação conturbada com o tempo. Talvez isso seja uma grande dificuldade para a gente se estabelecer como santuário de Deus nesse mundo que está caótico, porque a gente precisa entender que edificação demora, e para você ver o fruto da sua consagração, o fruto da sua entrega para Deus, é uma coisa que vai levar tempo. O apóstolo também, assim como o próprio Jesus, vai falar desse crescimento espiritual como o trabalho de um agricultor. E o trabalho de um agricultor não é uma coisa rápida, e a gente precisa entender o seguinte: quando você vai plantar e colher aí, se você quiser colher um abacate, vou falar um melão, uma melancia, isso não é muito difícil, não demora muito para você plantar uma melancia, ela nascer e você colher. Mas numa primeira geada morre tudo, acaba com tudo. Agora, se você quiser plantar uma coisa que vai durar tempo, tipo um carvalho, que é aquilo que Isaías fala que nós somos, carvalhos de justiça, você vai levar décadas para ver um carvalho crescer, mas ele vai durar 500 anos ou 1000 anos. E é esse tipo de planta que o Senhor nos chama para ser e que Ele está nos plantando, que vai levar tempo para começar a produzir um casco duro, uma madeira decente para construir algo. Então, primeira coisa difícil dessa nossa geração hipermoderna é que é uma geração hiperansiosa, que não sabe esperar, ter uma relação conturbada com o tempo. Segunda coisa, ela é hiperinformativa. Ela sabe pouco sobre muito. Então a gente tem informação de muita coisa, mas nada com profundidade. Então a gente sabe a gente sabe pouca coisa sobre muito. É superficial. Então a gente acha que sabe tudo. Terceira coisa, é uma geração hipernarcisista. Como o João falou, o homem hipermoderno que somos nós mesmos, ele diz assim: eu preciso que os outros digam que eu exista. Então eu preciso expor a minha vida íntima para todo mundo, eu preciso colocar tudo no Instagram, no Facebook, eu preciso expor. A gente chegou a um ponto tão absurdo, onde a gente se classifica pelas nossas experiências sexuais. É tão ridículo que você... estava ouvindo uma pessoa falar que ela tinha entrado na Universidade Federal, não é no Paraná, e aí quando, não que seja tão diferente assim, mas que no primeiro dia de aula lá, o professor estava falando alguma coisa, e aí tinha que falar se você era hétero, ou se você, ou qual que era a sua orientação sexual. Qual que era a sua orientação sexual? Tipo, no primeiro dia de aula, você precisa saber qual é a minha orientação sexual, porque... é uma geração tão narcisista em que eu preciso dizer os maiores segredos da minha vida particular para que você diga quem eu sou, para que você diga que eu existo. Então eu preciso falar sobre a minha vida particular sexual. É o ponto do hipernarcisismo. Você precisa dizer que eu existo, então eu exponho todos os meus segredos. Próxima característica é uma geração hiperconsumista que fala: olha que eu tenho, eu também pertenço, Então eu posso lá... olha a tatuagem nova que eu fiz, eu posso lá, olha, eu tenho esse tênis aí, que é o tênis que todo mundo está usando, que parece aquela plataforma bizarra, que é uma coisa assim que... olha só, eu também pertenço. Olha só, eu tenho uma barba, eu pertenço. Olha só, eu comprei esse carro aqui, eu também pertenço, está vendo? Eu também estou aí. Ela é hiperconsumista. Eu tenho... por isso eu também pertenço. Olha para o que eu tenho.
E em último lugar, é uma geração que desfruta de uma hiperliberdade. Ela busca o prazer em qualquer lugar que ela quiser. É só entrar na internet, é só acessar o aplicativo. Eu posso fazer sexo comigo mesmo, eu posso fazer sexo vendo pornografia, eu posso fazer sexo só virando a esquina lá, eu posso fazer sexo com homem, com mulher, com meio homem, meio mulher, né? Eu posso fazer sexo virtual, eu posso fazer sexo com boneco, porque chegou nesse ponto e está popularizando cada vez mais. Eu posso tudo, eu posso buscar prazer onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, a liberdade ela não tem limite mais, mas como o João trouxe para nós também, as consequências disso são, é uma geração cansada, em primeiro lugar, ela não acredita mais, ela está cansada, ela não acredita mais, ela está cansada de todas as novidades e de tudo que já apareceu, e por isso não acredita. Segundo lugar, é uma geração desesperada para ser ouvida, ela quer ser ouvida, alguém me ouve, por favor. Ninguém tem tempo, porque cada um está no seu mundinho virtual, particular, ou então seguindo aquilo, né, que dá prazer sem precisar do outro. Eu não experimento mais aquele prazer comunitário, aquela alegria comunitária. A gente conquistou junto, a gente viveu junto, mas as minhas conquistas privadas. Olha aqui o que eu fiz, olha aqui, eu zerei o Prince of Persia. E então, o homem hipermoderno, de novo, que é você, e que sou eu, está cansado. Segundo, ele está desesperado para ser ouvido. Terceiro, ele está clamando por ordem interior. Está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. Eu não sei os limites das coisas. Eu não sei mais onde começa, onde termina. Está tudo bagunçado dentro de mim. Está tudo bagunçado dentro do meu quarto. Está tudo bagunçado dentro das minhas pastas da minha nuvem. Está tudo bagunçado. Tudo está tudo bagunçado. Dentro do meu guarda-roupa está bagunçado. Dentro do desktop, né? Todos os arquivos estão lá bagunçados. Está tudo bagunçado, eu preciso de ordem, porque eu não sei mais qual é o parâmetro. E em último lugar, é uma geração de desejos incontroláveis. Se eu quero, pronto, eu vou lá e eu faço. E aí a pergunta para nós é, voltando, como combater os efeitos massacrantes do espírito do tempo? Como a gente vai combater os efeitos massacrantes do espírito do nosso tempo, que é isso tudo que eu acabei de descrever. E enquanto o João pregava na semana passada, vinha essa pergunta para mim: como que a gente vai combater os efeitos massacrantes do espírito desse tempo que a gente está vivendo, com todas essas características? E a resposta que veio na hora na minha alma é: Deus precisa ser real. É o único jeito, Deus tem que ser real, porque não tem como, eu preciso de um Deus. Será que existe um Deus para organizar isso aqui? Será que existe uma entidade divina que pode rasgar essa zona e colocar as coisas no devido lugar? É só um ser divino, é só uma divindade para me ajudar a sobreviver e não morrer cansado, desesperado, clamando, escravo dos meus desejos. Eu preciso, Deus tem que ser real, não tem outro jeito. Como vou combater os efeitos disso? Porque esse progresso, que não necessariamente é uma coisa que leva a gente para um lugar melhor, mas é o que a gente vai chamar do progresso, é uma coisa que engole a gente. Só Deus, só alguém para ser maior que isso, para eu não virar escravo disso tudo, e não ser essa pessoa, que é levada pelo curso de todas as coisas. E aí, o que a gente lê nesse texto que a gente acabou de ler, é que Deus, esse Deus que pode fazer isso, Ele está construindo no planeta Terra, um santuário, um lugar que Ele mora dentro, e onde as pessoas vão poder ir, para se refugiar desse caos. E o apóstolo Paulo fala, Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental, Ele é o fundamento desse santuário, onde Deus mora, para que esse santuário seja descanso, que é o contraste com o cansaço, para que esse santuário seja amor atencioso, que é o contraste de eu estou desesperado para ser ouvido. Esse santuário precisa ter alta definição dos conceitos ou ordem, para ser contraste com aquilo que a gente falou, que é
a desordem interior que todo mundo vive. Em último lugar, esse santuário precisa ter liberdade de compulsões. Ele precisa oferecer isso. Agora, o santuário é a igreja, e a igreja não é esse prédio. Meu Deus do céu, isso é uma heresia profunda que fere o coração de Deus. A igreja é a noiva. Jesus não morreu por tijolo sobre tijolo, ele não morreu por uma casa, ele não morreu por um prédio, ele não morreu por uma edificação física, ele não morreu por concreto. Jesus não morreu por tijolo, Jesus morreu por pessoas, para que elas sejam a igreja onde ele mora, e que essas pessoas vivem descanso, amor, ordem, liberdade das compulsões, e elas possam ser o santuário que esse mundo caótico vem. Foi muito legal, de ontem para hoje, no casamento do meu irmão, ser abordado por várias pessoas, não cristãs, que falaram, para mim, eu nunca vi um casamento tão vivo e uma pregação que fosse tão viva. E aí várias pessoas não cristãs falavam assim, você transbordava. Você estava transbordando. Transborda uma coisa de você, transborda amor. O amor seu por Deus, o amor seu não só pelo seu irmão, mas o amor por Deus. E aí eu pude conversar sobre o evangelho com várias pessoas não cristãs. Hoje no café da manhã, a gente tomou café da manhã com um casal, eu e a Maria tomamos café com um casal, e um deles, todo mundo na família é católico, todo mundo é espírita, ele é católico, e no outro todo mundo é católica e a moça é espírita, enfim. No café, o rapaz estava falando assim que ele tinha revelações, que ele estava muito sensibilizado com a minha pregação, e ele falou que ele tinha revelações. Ele tinha entrado no táxi e ele sabia o nome da esposa do cara que dirigia, e que o cara tinha outro emprego e qual que era o outro emprego. E aí ele falou assim, você trabalha em outro lugar? Ele falou, trabalho. E aí disse que o motorista perguntou, duvido que você adivinha onde é. Aí ele falou, em tal lugar, tal, sua esposa, tal. Ele, como é que você sabe? E aí ele falou, eu tenho com frequência essas iluminações, eu não sei o que é isso. Eu falei, a gente ensina isso na igreja. Eu tenho isso também. A Maria Eugênia também tem isso. E a Escritura, o apóstolo Paulo fala, o Novo Testamento fala que isso é dom de revelação. O Espírito revela as coisas. E nessa semana mesmo, 3 dias atrás, eu tinha lido um sermão do Jonathan Edwards sobre 1 Coríntios 13, onde ele falava exatamente isso, que Deus dava dons sobrenaturais, de maneira assim, aleatória, mesmo para pessoas que não eram convertidas. E aí Edwards compara que a profecia não é maior que o amor. E que uma pessoa pode ter o dom de profecia e não pode, e pode ser que ela não tenha o amor cristão dentro dela, que é a marca da salvação. A marca da salvação de alguém. E isso é para você, nesse momento, olhar para você. Você pode saber se você é salvo do inferno, do diabo, do pecado. Você pode saber se você é salvo por Jesus, se dentro de você existe amor. Mas não é o amor de caridade, de boas obras, de uma maneira assim, simplesmente informal. Mas amor, é um amor que tem uma qualidade específica. É amor por Deus e amor pelas pessoas, porque é o mesmo amor. E aí quando Edwards explicita isso, ele fala assim, uma pessoa pode ter dom de profecia. Se ela não tem esse amor, que é amor por Jesus e amor pelo outro, ela não está salva. E aí eu conversei com ele, eu falei assim, cara, isso aí é dom. Deus dá isso aí. Agora, isso não faz sentido se você não conectar isso ao Evangelho e à fonte, porque você não sabe para que isso serve. Por que eu tenho informações sobre as pessoas? É só para ser legal? E aí eu pude conversar bastante com esse cara. Ele falou assim, eu quero ir na sua igreja, eu quero ouvir, eu quero saber como é que eu lido com isso. Eu dei o testemunho daquele cara que a gente escreveu uma carta aqui, levou no presídio, e entregamos a carta para o menino, e aí ele estava chocado, e eu vi ele começar a acreditar em Deus, bem diante dos meus olhos, quando ele falou assim, olha o que está escrito aqui, quem escreveu? Eu falei, foi alguém da igreja, não tinha nome. E aí ele falou assim, olha o que está escrito, apagou aqui, ó. E aí o que estava escrito era assim, Deus está me mostrando aqui, talvez o que aconteceu com você, para você estar na cadeia, foi algo que aconteceu num campo de arroz ou de trigo. E Deus está dizendo que você está perdoado disso. E aquele cara leu aquilo, isso foi em dezembro do ano passado, e quando ele leu aquilo, ele falou assim, essa pessoa leu minha ficha. Eu falei, eu acho que não. Ele falou, olha o que tem. Eu falei, o que tem? Ele falou, eu matei o irmão da minha mãe num campo de trigo, é por isso que eu estou preso. E faz 2 dias que eu cheguei na cadeia. Como é que essa pessoa sabe disso? Faz 2 dias. E quando que foi escrito? Eu falei, faz umas 2 semanas.
Aí ele estava chocado. Eu mostrei para ele quando Paulo fala de profecia. Ele simplesmente estava assim. Então, o mar abriu mesmo. Aí eu falei, Ele falou, porque se isso aqui que é impossível de acontecer, aconteceu, então abrir o mar que era impossível, aconteceu. A Bíblia é verdade. Eu falei, você precisa de Jesus. E ele começou a crer em Deus bem diante dos meus olhos. Esse é o santuário. Esse é o santuário. Esse é o santuário que Deus está edificando. E eu quero falar sobre a pedra angular do santuário. E já vai acontecer ali. E eu quero dizer para você que a pedra angular do santuário, primeira, eu vou dar uma definição parcial e depois eu completo a frase, tá? A pedra angular do santuário é uma pessoa diferente. A pedra angular do santuário é uma pessoa diferente. Esse santuário que é você, que sou eu, que é a igreja, ele está sendo construído e fundamentado sobre uma pedra fundamental, uma pedra de sustentação, e essa pedra de sustentação que vai suportar esse santuário, esse edifício que carrega consigo descanso, amor atencioso, ordem e liberdade. Ele está sobre esse fundamento que é uma pessoa diferente. O fundamento é uma pessoa diferente. Diferente das pessoas reféns do espírito do tempo. A pedra angular é uma pessoa diferente. Diferente das pessoas reféns do espírito do tempo. Essa pessoa é Jesus. Jesus é um homem diferente das pessoas que estão reféns do espírito do tempo, porque Jesus não é refém do tempo, e ele não é refém do espírito do tempo, e Jesus não é refém de nada, ele está acima, ele é maior que tudo, ele transcende. Sabe o que é uma coisa muito legal sobre Deus? É que ele primeiro eu vou falar uma coisa, depois eu complemento. Ele não é influenciável. Ninguém influencia Deus. Ninguém consegue manipular ele. Isso é muito legal. Você não consegue fazer Deus fazer uma coisa. Você não consegue torcer Deus. Você não consegue maquiar para Deus. Deus não é influenciável. Deus não envelhece. Deus é estável. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E as mudanças do tempo e o progresso da humanidade e a tecnologia e as formas em que a civilização tomam não alteram o caráter de Deus, porque ele não é influenciável. Deus não se molda, ele não é moldável. O seu caráter permanece o mesmo antes do mundo ser criado, enquanto o mundo existe, e depois, quando todas as coisas forem terminadas. Deus não muda. Agora, tem uma outra coisa, que é o complemento. Ele escolhe ser influenciável pelos filhos dele. Ele escolhe. Salmo 116, versículo 1, eu amo de paixão, que fala, eu amo o Senhor, porque o Senhor me ouve. Porque o Senhor ouve a minha voz, eu vou orar todos os dias. Deus escolhe ser influenciável, não de maneira em que ele permite o seu caráter ser moldado, não em que ele permite os absolutos serem chacoalhados, mas em que as coisas que ele vai fazer, a ação divina, a ação soberana, a ação sobrenatural, ele permite-se ser influenciado pelo homem que ele ama, e por isso ele chama a gente para orar, porque ele convida a gente a construir a história junto com ele. E embora a gente nunca vá corromper o caráter de Deus, o amor de Deus nunca vai ser corrompido por nós. As mudanças do tempo nunca vão corromper o caráter de Deus, a santidade de Deus. Mas aquilo que ele vai fazer, ele convida a gente para a gente influenciar a construção. Por isso ele chama a gente para orar. Então eu queria falar com você hoje sobre a pedra angular do santuário. Eu quero falar com você sobre Jesus hoje, mas de uma maneira diferente. Eu queria trazer uma percepção desse fundamento. E é muito interessante pensar na pedra angular como uma pessoa, porque para que uma pessoa
seja o fundamento de um prédio, de um santuário inteiro, que é constituído de bilhões de pessoas sobre a face da terra, ele precisa ser muito, é ridículo o que eu vou falar, mas é redundante, mas ele precisa ser muito absoluto. Não tem como ele ser um fundamento se quem ele é não está bem fundamentado nele mesmo. Porque o fundamento do santuário, o fundamento é ele. Não tem como isso acontecer se ele não for absoluto, se ele não estiver fundamentado. Ele precisa estar arraigado. O caráter de Deus precisa estar bem definido. Deus precisa ter muita clareza acerca de quem ele é, para ele poder sustentar milhões e bilhões de pessoas. E eu quero falar sobre o fundamento do fundamento. Eu quero falar sobre os absolutos do absoluto. Eu quero falar sobre os fundamentos. Eu quero falar só sobre 2 absolutos de Deus hoje. Vamos lá. É isso aí. Nós vamos chegar. Dá um F5 aí, meu querido. Não vai rolar? Tá bom, não tem problema. Notificação. Fim de serviço. Pode sentar. Acabou o serviço. Ok, vamos lá. A gente falou durante 2 meses sobre o amor do Pai aqui, certo? Faz 2 meses que a gente está falando que a gente é amado, que Deus nos ama. Eu queria seguir simplesmente o fluxo da oração do Pai Nosso. Quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, qual é a primeira coisa que ele fala para a gente orar? Pai Nosso que está no céu. A primeira coisa é essa, Pai Nosso que está no céu. Jesus orienta a gente a chegar para Deus chamando Ele de papai, Abba, nosso papai, aquele que nos ama, nosso papai. E a gente falou 2 meses sobre isso. Mas o segundo degrau da oração do Pai Nosso é: santificado seja o seu nome. Eu quero falar sobre isso hoje. Santificado seja o seu nome. A gente tem falado sobre amor, eu quero falar sobre a santificação do nome do Senhor. Eu quero falar sobre o que significa isso. Parece uma coisa esquisita, é santificação de Deus. Deus tem que ser santificado. A gente fala de santificação, falando do nosso processo de libertação do pecado e purificação, né? A gente vai sendo santificado e transformado na imagem de Cristo. A gente considera que Jesus foi santificado na sua encarnação, porque ele foi crescendo em santidade, ele foi crescendo em graça. Mas o próprio Jesus está falando para a gente orar: santificado seja o nome do Senhor. Será que Deus tem que ser santificado? Será que Deus precisa de santificação? Não, Deus não precisa de santificação, mas o nome dele precisa ser santificado. O nome de Deus precisa passar por santificação. E o que significa o nome de Deus passar por santificação? O nome de Deus passar por santificação é o nome de Deus ser imbuído de santidade. É um nome de Deus ser imbuído do temor do Senhor, de maneira que quando eu profiro, eu pronuncio o nome Senhor, o temor do Senhor toma conta. Porque quando eu falo Senhor, eu lembro da santidade dEle, eu lembro da glória dEle, eu lembro como Ele está bem fundamentado, Ele nunca mudou, Ele nunca vai mudar. Eu lembro como Ele é todo poderoso, grande e infinito, onipotente, o Deus criador de todas as coisas, que está orquestrando a história da humanidade, e que a qualquer momento os céus podem se abrir, e Ele pode voltar para trazer um desfecho para a história da humanidade. Eu estou falando de um Deus presente. Quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, Ele está falando assim, o nome do Abba. Quando eu sei que Ele é o Abba, Ele é o papai, isso não basta. Porque senão eu trato o amor dEle de maneira leviana. Porque senão eu digo, Ele ama. Eu posso continuar cagando na minha vida. Eu posso continuar machucando o meu cônjuge. Eu posso continuar na minha imoralidade. Ele é o Abba, Ele é meu papai. Jesus fala, não. Você chega e fala, Abba. E aí você fala, santificado seja o seu nome. Eu chego diante do amor de Deus falando, Deus, você é o meu pai, você me ama, eu sou aceito. Por favor, santifica o seu nome, para que quando eu te chame, não seja de maneira leviana. Para que junto com essa convicção que rasga a minha alma, dizendo eu sou aceito, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou acolhido, eu importo. Junto com ela venha
o temor e o tremor diante da sua palavra. Que a reverência tome conta de mim. Que eu seja tomado de espanto diante do seu nome. Que o seu nome seja santificado. Que só dizer o seu nome arrepia minha espinha. Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Por isso tem um mandamento que a gente, eu acho que de maneira geral, esqueceu e a gente precisa lembrar, porque a gente peca nele constantemente, que é Êxodo capítulo 20, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu acho que a gente não sabe que esse mandamento existe, porque ele só faz sentido nesse contexto, quando Jesus está falando, santificado seja o teu nome, porque quando eu falar o teu nome, o meu coração vai se encher de reverência, os meus olhos vão se encher de lágrimas, eu vou ficar espantado e lembrar, eu estou falando com Deus que manda em tudo, eu estou falando com o majestoso, glorioso, infinito, aquele que pode fazer qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer parte do planeta Terra, nesse exato momento, só com o som da minha voz, ele pode me responder. Por isso não fala o nome dele em vão. Não faz sentido esse mandamento se a gente não entender que o nome de Deus é para trazer espanto e santidade. Quando eu falo, Senhor, santificado precisa ser o nome dele, a santidade precisa aparecer. Eu quero falar com você sobre a santidade do Abba. Ela se apoia em dois absolutos. O primeiro absoluto é, ele é santo, ele é amor. O segundo, ele odeia o pecado, o homem é pecador. E eu quero dizer uma coisa, a tensão entre essas duas verdades manifesta a santidade do Abba na obra da cruz e restaura a ordem de todo homem hipermoderno em crise. Os dois absolutos são, ele é santo, ele é puro amor, e o segundo absoluto é, ele odeia o pecado e o homem é pecador. A tensão entre essas duas verdades manifesta a santidade dele, porque como ele é santo, como ele é amor, e ele odeia o pecado, mas ao mesmo tempo sendo santo e amor, ele ama o pecador que pratica o pecado. É uma tensão, isso manifesta a santidade dele, e isso é a cura para o homem moderno em crise, são os absolutos de Deus, ele é santo, ele é amor, ele odeia o pecado, ele odeia, e o homem é pecador. Como que essas coisas acontecem no dia a dia? Como essas coisas acabam se encaixando, revelando a santidade do Abba? Eu quero ler algo que eu escrevi nessa semana num momento de oração. O Abba é santo. Abba odeia todo pecado. Abba abomina toda perversão. Abba despreza toda violência. Ele tem nojo de toda fornicação. Ele tem raiva de todo assassinato. Ele se enfurece contra todo abuso emocional ou físico. Abba é santo. Abba odeia todo pecado. Ele odeia toda idolatria. Ele abomina toda corrupção. Ele despreza toda mentira. Ele tem nojo de toda avareza. Ele tem raiva de toda bebedeira. Ele se enfurece contra o estupro. Abba é santo. Abba odeia todo pecado. Ele odeia a homossexualidade. Ele abomina a pornografia. Ele despreza a maledicência. Ele tem nojo do comentário ácido. Ele tem raiva da indiferença com o mendigo. Ele se enfurece contra a raiz de amargura. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Ele odeia a hipocrisia e o moralismo frio. Ele abomina a libertinagem. Ele despreza a gritaria. Ele tem nojo da inveja. Ele tem raiva da vulgaridade e da sensualidade. Ele se enfurece contra a grosseria e a hostilidade. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Ele abomina o ódio entre irmãos e aquele que semeia o ódio entre irmãos. Ele odeia a cobiça. Ele despreza a preguiça.
Ele tem nojo da feitiçaria. Ele se enfurece contra a gula. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Abba ama o mundo que criou. Abba ama o homem que formou. Abba ama o pobre rejeitado. Abba ama aquele que se humilha e ora. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Ele ama seus inimigos. Ele ama o Filho e o Espírito. Ele ama e envia seu Filho. E derrama seu sangue para perdoar o pecado que ele odeia. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Ele estende compaixão e misericórdia. Ele restaura um coração despedaçado. Ele dá esperança à linda menina suicida. Ele faz o solitário morar em família. Ele liberta o bêbado do álcool. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Ele cobre de graça e misericórdia o pior pecador. Ele envolve de amor o rejeitado. Ele perdoa a traição, o adultério e o assassinato. Ele devolve a humilhação 2 vezes mais como honra. Ele faz o homem velho nascer de novo. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Ele tira o pecador do inferno. Ele aniquila o demônio inimigo. Ele remove o pecado que matou o homem amado. Ele remove o pecado que ele odeia e que matou o homem amado. Ele rejeita o fogo estranho no altar santo. Ele aceita a oferta de uma pobre viúva. Abba é santo. Ele odeia todo pecado. Ele é amor e misericórdia. Abba é santo. Abba é santo. O nosso Pai é santo. Ele é único, Ele tem um coração puro, Ele tem uma mente perfeita, Ele tem um poder infinito, Ele não erra, Ele não falha, Ele não peca, Ele não vacila. Deus é diferente. Jesus é um homem diferente. O Abba é diferente. Deus é diferente de você. Deus, como diz um teólogo, é totalmente outro. Deus é santo. Deus é o padrão, não eu. Deus é santo. Deus ama o homem, mas odeia o pecado. Cristo morre para salvar o homem que ama do pecado que ele abomina. Ele coloca a fé no amor e arrependimento do pecado no coração daquele que ele salva. Assim o homem é salvo. Quando o homem aprende a odiar o pecado que o Abba odeia, aí ele é salvo. Se o homem não confia no amor do Salvador, se o homem não odeia seus pecados e os abandona, ele não está salvo. Essa é a pedra fundamental do santuário. Esse é o fundamento do fundamento. Esse é o caráter imutável daquele que é o fundamento. E aí o que eu preciso? Eu preciso entender a santidade dele. Por quê? Pode passar para a próxima. Passou. Porque essas 2 verdades absolutas restauram a ordem de todo homem hipermoderno em crise. Porque a santidade é a cura para a desordem. Porque o confronto do pecado, ele faz uma coisa. Primeiro ele traz convicção. E aí eu percebo, meu Deus, isso é pecado. Meu Deus, isso é pecado. O santo odeia isso que eu fiz. Segundo, essa convicção me empodera. Porque eu sou tomado de uma realidade chocante quando eu percebo que esse Deus que é puro amor e pura santidade odeia o que eu faço de maneira tão contínua. E aí eu sou chocado por essa convicção. E nesse momento eu sou empoderado. Porque uma coisa acontece dentro de mim quando o Espírito Santo me traz convicção do pecado. Quando eu percebo que eu estou fazendo algo que Ele odeia, o Espírito Santo me convence dele, eu fico convencido, eu penso, eu não posso fazer o que Ele odeia, porque Ele é santo. E naquele exato momento eu penso, eu preciso parar, eu preciso abandonar, eu preciso odiar isso também. O que acontece dentro de mim, eu sou empoderado pela convicção do pecado. E dentro de mim o Espírito Santo faz explodir uma força para abandonar o pecado. E aí eu começo a trilhar o caminho do arrependimento. E aí, se você não entendeu ainda, arrependimento é a cura do homem hipermoderno. Porque a Escritura não muda com o tempo, ela não falha,
Muda lá, fazendo favor, porque ela diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e eu vou sarar a terra, eu vou curar vocês. Vocês estão doentes por causa do pecado. Essa é a doença do homem desde que o mundo é mundo e que a queda aconteceu e para sempre vai ser. Essa é a doença do homem, é o pecado. Quando eu me arrependo, eu começo a trilhar o caminho da cura. Você pensa, poxa vida, mas a minha doença é isso, está diagnosticado isso. Mas vai olhar na Escritura, se quando essa palavra é pronunciada, não existia tanta enfermidade em Israel. E aí quando você vê, desde o início, desde lá de Gênesis, Êxodo, as pessoas não tinham cura para as doenças, não tinha remédio como a gente tem remédio hoje. Mas elas não necessariamente morriam das doenças, porque elas chegavam diante de Deus tendo convicção: Ele é cura, dele sai cura, Ele é santo. E aí a pessoa chegava, se arrependia dos seus pecados, sem saber, talvez de maneiras que hoje a gente consegue compreender, a cura vinha. Porque o arrependimento é o caminho da cura. Eu quero ler alguns textos com você para poder firmar a santidade do Abba. Primeiro texto, volta lá, é aquele mesmo. Apocalipse 4:8, os textos já estão aqui. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora, dia e noite. E eles repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Eles repetem sem parar. Eu não sei há quantos bilhões de trilhões de anos eles estão repetindo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Deus é santo. Segundo a Escritura, cada um, eu coloquei 2 vezes. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. Em Deus não há treva. Salmo 5,5, os orgulhosos não terão lugar em sua presença, pois ele odeia todos que praticam o mal. Salmo 34,16, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Ninguém vai nem lembrar dessas pessoas. Deus está contra, o rosto dele está contra quem pratica o mal. Isaías 1,13. É assustador, ele é terrível, mas ele é maravilhoso ao mesmo tempo, porque é isso que a santidade de Deus traz para nós, você é terrível, mas você é tão desejável que eu te quero, mas você é assustador, mas você é a fonte da vida e da misericórdia, mas ao mesmo tempo, como? Você é tão diferente de mim, você é tão puro, mas ao mesmo tempo você é tão atraente. Eu te desejo, a minha alma tem sede de você. Eu quero tanto você, Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho receio, porque você é tão limpo. O seu brilho é mais forte que o sol por causa da sua pureza moral. Porque você não tem erro, porque você não tem falha. Você é assustador, Senhor. Você é terrível, porque eu sou alguém que peca, porque eu estou sujo, mas você está tão limpo. Que medo de chegar perto de você e morrer como Ananias e Safira, ou como aqueles que iam entrar no Santo dos Santos e sem se arrepender dos pecados morriam na sua presença, por causa da presença da sua santidade. Deus, você é único, você é terrível, é temível, mas você é tão desejável, porque você é lindo, porque você é amor e misericórdia. Isaías 1,13, não continuem a trazer ofertas inúteis, o incenso para mim é abominação. O incenso representa oração, a oração de vocês é abominação, ele está falando. E também as festas de lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O pecado é insuportável para ele. Ele fala assim: gente, vocês estão fazendo culto, vocês estão fazendo jejum, vocês estão orando, mas vocês não param de praticar o pecado.
Para de orar, para de fazer culto, para de cantar, eu não consigo suportar pecado junto com esse culto solene, com essa reunião, onde vocês vêm chamar o meu nome, mas a mão de vocês está suja de sangue, o coração de vocês está contaminado de egoísmo, de idolatria, dos desejos incontroláveis, dos vícios, da bebedeira, da compulsão sexual, da corrupção, do amor ao dinheiro, da grosseria, da violência. Eu não consigo. Parem de fazer culto. Eu não posso suportar. É o que Deus fala. Eu não posso suportar. Mas quando a gente chega nesse ponto, tem um negócio que dá um bug na nossa cabeça, que é o seguinte: os absolutos de Abba afrontam os deuses da hipermodernidade. E um dos deuses da hipermodernidade é a deusa tolerância. Tolerância é um Deus na hipermodernidade. Ser tolerante é um Deus. Parece que nada é maior do que ser tolerante. A gente tem que ser tolerante. Vamos lembrar, Abba é paciente, como a Escritura deixa clara, mas não tolera todas as coisas. Ele é paciente. Nossa, e a paciência dele é bem grande. É bem grande. Ele é tardio em se irar. Ele é rico em misericórdia. Mas ele não é tolerância, ele é paciência, porque ele não tolera o pecado. Ele fala, está insuportável, parem. Os absolutos de Abba, a santidade do Abba, afronta os deuses da hipermodernidade, e a tolerância é uma deusa do nosso tempo. E a gente precisa acabar com a idolatria. A igreja precisa se purificar da idolatria, da tolerância, porque há coisas no nosso meio que não podem ser toleradas. Eu quero lembrar de mais uma escritura. Sabeis também que Jesus se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. 1 João 3,5, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, não pode, porque é nascido de Deus. Zacarias 13:1, é uma promessa para nós. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Qual é o caminho do arrependimento, de abandonar o pecado? A partir de semana que vem a gente entra de fato nas disciplinas espirituais, uma por uma cada domingo. Mas as disciplinas espirituais são a cama da devoção. É dentro da estrutura, é dentro do contexto das práticas, das práticas clássicas, das disciplinas clássicas, que nós vamos falar: oração, jejum, meditação, silêncio. São dentro das disciplinas. Existem muito mais disciplinas, eu comentei algumas só. A gente não vai conseguir trabalhar todas nessa série desse momento. Mas é dentro dessa cama é que a devoção encontra lugar do arrependimento. É quando eu decido praticar as disciplinas, é que eu estou preparando o meu coração para se tornar macio, para receber o arrependimento. O arrependimento é um dom. Eu não me arrependo na hora que eu quero. Eu não me arrependo na hora que eu quero. Ele é um dom sobrenatural de Deus. Deus é quem dá arrependimento. Mas Deus dá arrependimento para quem vai atrás. Então as disciplinas espirituais são a cama da devoção. Sem elas, sem as disciplinas, não há devoção. Então eu quero falar aqui como os santos devem lidar com o pecado. São 9 coisas. Tem tudo base bíblica. Eu não vou citar, eu não vou ler todos os textos bíblicos. Se você quiser anotar para ler em casa, mas não, será que é verdade isso mesmo que o pastor falou? Eu não sei se ele estava exagerando, né? A gente sempre fala só de amor, ele estava assim, eu acho que... Não. Como que nós, santos, santuário, como que a gente deve lidar com o pecado? Entenda, por favor, gente, presta atenção. Vocês estão entendendo isso? Isso tudo é movido por amor. Isso tudo é movido por amor. Porque se eu não ganho a consciência desses absolutos, se eu não compreendo que ele abomina o pecado, que ele odeia, e que ser salvo é odiar também, eu não vou ser um santuário onde ele habita livremente. Entenda uma coisa, Deus é amor, ele é amor. Pecado são todas as coisas que impedem o amor de serem plenificados em mim. Pecar é se rebelar contra Deus.
Se rebelar contra Deus é se rebelar contra amor. Quando eu peco, eu impeço o amor de me encher. Esse é o caminho da busca do amor. Abba, santificado seja o teu nome. Eu não quero tolerar o pecado na minha vida. Não cabe, não dá. Eu preciso abandonar. Nove coisas que os santos que querem ser santuário precisam fazer com o pecado. Primeiro, eles precisam reconhecer. Eu preciso, como indivíduo, reconhecer que peco e qual é o pecado específico. Eu preciso dar nome para o pecado. Não funciona orações generalizadas. Deus, perdoa os meus pecados, abençoa a minha noite, em nome de Jesus, amém, agora eu vou dormir. Isso não funciona. Deus não é um robô, você não é um robô, você é uma pessoa, é uma conversa. Quando você machuca alguém, ofende alguém, vocês têm uma grande conversa difícil, não é verdade? É verdade. Nós temos às vezes na relação aqui, né, amor? E às vezes nós temos com as pessoas da igreja, às vezes tem com os presbíteros, às vezes tem com os diáconos, às vezes tem com o irmão, às vezes tem com cada um, às vezes tem na minha família. Quando a gente fere alguém, quando a gente erra com alguém, a gente tem uma grande conversa chata para ter. Reconhecer pecado e orar sobre ele não é uma coisa que a gente faz assim por cima. Senhor, perdoe meus pecados, em nome de Jesus. Ou então, antes da ceia, né? A gente fala assim, vamos confessar os pecados, vai ter ceia. Senhor, perdoe meus pecados, em nome de Jesus. Não, é uma pessoa. Você precisa reconhecer que você está cometendo e dar um nome para esse pecado específico. Segunda coisa, você precisa se arrepender. Essas duas coisas são o próprio texto de Crônicas que eu falei para você. 2 Crônicas 7,14 fala essas duas primeiras coisas. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Você precisa entender. Tem que mudar uma coisa na sua cabeça. Se você considera isso normal, tem que mudar uma coisa na sua cabeça. Não pode ser normal. Você tem que se incomodar. Não, mas isso é normal na minha família. Isso é normal, porque eu sou assim. Você não é assim, meu querido. Essa pessoa que era assim, morreu lá na cruz. Se não morreu, tem que morrer. Pecado não é uma coisa que a gente pode falar, eu sou assim. É assim mesmo, eu sempre tentei mudar e eu nunca consegui. Não, isso não existe. Porque se isso existe, você tem que morrer. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Quem era assim, era quem não amava Deus. Se você peca e não se importa e fala assim, não, eu sou assim mesmo. Você não está salvo. Você não pode estar salvo. Então você precisa se arrepender. Terceira coisa, você precisa ter vergonha do pecado. Efésios capítulo 5 fala assim, só falar do pecado cometido é vergonhoso. Eu preciso ter vergonha dos pecados que eu cometo. Deixa eu falar uma coisa, igreja. Uma coisa que a gente precisa rever aqui e avaliar no nosso meio. Quando a gente vai se tornando muito próximo das pessoas, a gente acaba banalizando coisas que não deveriam ser banalizadas. E muitos de nós, quando lembramos do nosso passado sem Deus, acabamos fazendo referência a Ele sem vergonha nenhuma. Arrependimento do pecado tem que fazer eu ter vergonha dos pecados que eu cometi. Porque se eu não tenho vergonha dos pecados que eu cometi, eu comento eles de uma maneira a ficar subentendido, como se não tivesse problema nenhum eles terem sido praticados. Você está me entendendo? Eu reconto a minha história como se estivesse tudo bem, quando na verdade não estava. E aí eu passo um legado de tolerância ao pecado, eu passo um legado de pecaminosidade, porque eu não tenho vergonha das coisas que eu fiz. Se a minha relação com Deus está no lugar que ela tinha que estar, eu preciso ter vergonha dos pecados, que eu conto, que eu lembro. Efésios 5 fala isso. 4, preciso reprovar o pecado cometido. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, ele fala assim, só referir é vergonhoso. Gente, reprovem o pecado das pessoas cometidas no meio da igreja. Essa é aquela parte aonde a gente ouve Satanás de maneira geral e a gente fala assim, mas isso é desconfortável. Se eu amo o meu irmão, eu não posso trazer desconforto para ele. Não, isso não é amor, isso é Satanás. Isso não é amor, isso é Satanás. Amor, a maior expressão de amor é a ministração do evangelho para alguém. Porque eu estou realmente preocupado com ela por toda a eternidade. E eu quero que ela tenha um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comento e falo assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás.
E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comenta e fala assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comenta e fala assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comenta e fala assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comenta e fala assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comenta e fala assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu?
ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comento e falo assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comento e falo assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comento e falo assim, eu tive uma conversa com uma pessoa da igreja algum tempo atrás. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo muito você, mas eu tenho orado por você. E eu preciso te dizer uma coisa. No último ano, você se tornou um cristão pior. Você piorou. Você acha que você cresceu? Aí a pessoa falou, aconteceram várias coisas na minha vida, eu acho que isso aqui foi legal, aquilo foi legal. Eu falei, ser abençoado não é crescer. Eu reconheço, você foi muito abençoado. Você acha que você cresceu? Ela tem um encontro com o Salvador. Mas quando eu faço isso, eu falo de pecado. Amor de verdade, comento e falo assim,